Bom dia a todos. A gente vai começar hoje um debate sobre a apresentação de um resultado de pesquisa, o homicídio em 3 cidades brasileiras. E eu gostaria que todas as pessoas da mesa se apresentassem, por favor. Começando aí mesmo. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio, sou estagiário. Bom dia, meu nome é Faiola, sou graduada pela Direito São Bernardo, fui aluna da professora Carmen e fui associada ao IBCCRIM, sou advogada e mestranda na Direito GV. Bom dia a todos, meu nome é Ana, eu sou mestranda aqui pela Direito GV, estou no 2º ano e eu estudo no meu mestrado a intervenção policial na Cracolândia. Oi, eu sou Rafael Custódio, sou advogado e coordenador da área de justiça da Conecta Direitos Humanos. Oi, eu sou Alessandra, eu sou pesquisadora, atualmente da Faculdade de Sociologia da Unesp e sou também do IBCCRIM. Eu sou Fernanda, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena, aqui da Direito GV. Pode ficar. Eu sou Heloísa Estelita, professora aqui da GV, e junto com a Fernanda e a Carol, ajudei na pesquisa que vai ser debatida hoje. Bom dia a todos, eu sou a Carolina, eu fui pesquisadora aqui na escola, fiz meu mestrado aqui na Direito GV, e eu sou advogada também. Oi, meu nome é Natália, eu sou estagiária aqui do Núcleo de Estudos de Crime e Pena, da GV. Eu sou José Roberto, eu também sou pesquisador aqui da Direito GV. Oi, eu sou Carmen Fulinho, sou professora da Faculdade de Direito de São Bernardo e também sou pesquisadora do Núcleo de Antropologia do Direito da USP. Bom, antes de fazer só uma breve introdução ao trabalho para fins mais da filmagem, porque acho que a maior parte das pessoas já está familiarizada com o objeto dessa pesquisa. Queria agradecer a professora Luciana Gross, a professora Lígia Pinto Sica, Mata Machado, Maíra Machado e Rafael Maffei, pela colaboração na elaboração dessa pesquisa e na condução dela, participando de debates, dando opiniões, etc. E ao professor Guaraci Minardi, que foi quem elaborou inicialmente esse projeto, juntamente com a Carolina e com a Fernanda. Eu cheguei um pouco mais tarde no andamento e, realmente, no máximo, desempenhei esse papel de coordenar alguma coisa. A pesquisa foi realizada com muito brilhantismo pela Fernanda e pela Carol. E, para mim, foi uma oportunidade de trabalhar com pesquisa jurídica aplicada que eu desconhecia. Essa pesquisa foi elaborada e realizada no âmbito do Pensando a Segurança Pública, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A proposta é estabelecer parcerias para a realização de pesquisas em segurança pública e justiça criminal, e estabelecer até pautas futuras de novas pesquisas. Essa pesquisa, Homicídio em 3 Regiões Brasileiras, se dedicou a dados coletados em Guarulhos, Belém e Maceió, pelas razões que a Fernanda e a Carol vão explicar agora a escolha dessas 3 cidades, e passaram por percursos bem peculiares também nas 3, o que permitiu até que a diferença entre elas fosse significativa para resultados apontados pela pesquisa. Então, a Carol e a Fernanda vão fazer uma breve apresentação dos pontos que nós consideramos mais importantes dessa pesquisa e depois a gente conversa sobre esses resultados com todos os participantes. Vou falar muito brevemente aqui do propósito, né, dessa pesquisa, um pouco da metodologia.
A intenção inicial era levantar informações a respeito do perfil da vítima e do autor, né, nos crimes de homicídio. Para isso, a gente acabou elegendo 3 cidades, né, uma em cada região. Então, a gente elegeu Belém, Maceió e Guarulhos. São 3 cidades que têm características bastante diferentes, né, em termos de enfim, desenvolvimento socioeconômico, né? Cidades, então, por exemplo, Guarulhos é uma das cidades mais ricas do país em termos de renda per capita, ao passo que Maceió tem uma renda per capita super baixa, né? Guarulhos viveu, entre 2002 e 2006, uma queda bastante expressiva no número de homicídios. Em Maceió, um aumento bastante expressivo. E Belém se manteve aí numa taxa, uma média estável de 450 óbitos por ano. Então, são 3 cidades que representam aí de forma muito contundente como o fenômeno do homicídio ele é realmente multifacetado, né? A gente precisa pensar sempre em políticas locais, né, para lidar com esse problema. E foi isso que permeou a escolha, então, dessas 3 localidades. E aí, em relação à metodologia, isso também influenciou na escolha das cidades, porque a gente fez contatos iniciais com as secretarias locais para saber se seria viável a coleta de dados. A gente sabe que há um problema muito grande na produção de dados no país em relação ao sistema de informações criminais, né? Uma deficiência muito grande de uma coleta sistemática de dados, né, de informações sobre o fenômeno criminal no país. E, apesar de a gente ter feito, né, esse estudo exploratório inicial para identificar que essas cidades poderiam fornecer os dados, né, que a gente conseguiria acessar os dados necessários nessas localidades, isso não se verificou de uma forma assim, muito completa, né? A gente teve dificuldades muito grandes para acessar as informações que a gente queria. A nossa intenção inicial era fazer um levantamento quantitativo a partir dos inquéritos policiais. Então, a gente fez viagens, né, às cidades, a Belém e Maceió foram feitas 2 viagens para cada localidade. Para Guarulhos, por conta da proximidade com a capital, a gente fez mais viagens, né, mais deslocamentos até Guarulhos. E a gente fez essa coleta, então, em loco, né? Em cada localidade, isso já é um dado interessante da pesquisa, a gente encontrou uma realidade, né? Então, em Guarulhos, a gente foi até a delegacia de homicídios e os funcionários foram todos muito receptivos à pesquisa e nos apresentaram o material de trabalho deles, que consistia em um livro, né, onde todos os registros eram feitos manualmente, né, os inquéritos policiais, nenhum deles se encontrava digitalizado, minimamente digitalizado, quer dizer, tudo em papel, né, tudo arquivado em papel. Então, a gente teve que acessar cada inquérito policial para coletar as informações. Em Belém, já existia um banco de dados, mas esse banco de dados também apresentava muitas deficiências na alimentação, né? A alimentação é feita diretamente pelos policiais, os encarregados, né, da investigação, e essa alimentação era feita de forma muito precária, né? Não se pode dizer que a sistematização aí está funcionando de uma forma, né, enfim. Em relação a Maceió, a gente encontra outra forma de alimentação, né, de uma planilha em Excel, na realidade, que é feita por uma coordenadoria específica e que se vale de várias fontes. Então, não só de inquéritos policiais, mas também de banco de dados da imprensa. Então, a fonte também é diferente do dado, né? Então, enquanto a gente teve em Guarulhos e em Belém, né, os inquéritos policiais foram a nossa unidade, né, de pesquisa, e aí a gente acabou desdobrando pelas vítimas, né? Então havia ocorrências com mais vítimas e mais autores. No caso de Maceió, a gente teve que trabalhar com ocorrências, né? Então isso acaba
interferindo aí um pouco na forma como a gente apresenta o dado. Diante dessas dificuldades, né, que impossibilitaram mesmo um estudo quantitativo que desse conta de ser generalizável, né, com o qual a gente pudesse trabalhar com uma representatividade estatística mesmo, a gente acabou optando por fazer um levantamento também de informações qualitativas, trabalhar essas informações que são muito ricas para entender o fenômeno do homicídio, né? Então, a gente, inclusive, ensaiou aqui no relatório, a Carol vai falar depois sobre isso, uma classificação mesmo, né, de quais foram as características mais comuns ali em termos da motivação, do contexto, né, em que essa violência letal ocorreu. Em relação a alguns resultados, que eu acho que vale a pena a gente problematizar aqui, primeiro que o perfil das vítimas correspondeu às nossas expectativas mesmo. Então, a gente já sabia, né, já há estatísticas, já há uma série histórica bastante até longa, né, que mostra que os homicídios acabam atingindo preferencialmente vítimas do sexo masculino, muito jovens, pardas, né, assim classificadas como pardas, moradores da periferia, né? E essa expectativa nossa se confirmou. Uma coisa que a pesquisa mostrou, um resultado que é interessante a gente destacar, é a coincidência entre os perfis da vítima e os perfis dos autores, né? Então, embora a gente tenha aí uma baixa taxa de resolução, né, dos casos, nos casos em que já havia sido apontado o autor do crime de homicídio, há uma coincidência, né? Então, é interessante a gente destacar que isso não ocorre, por exemplo, em relação aos crimes patrimoniais, né? Então, as pesquisas mostram que, em relação aos crimes patrimoniais, há uma diferença no perfil da vítima de crime patrimonial em comparação com o perfil do autor. Geralmente, nos crimes patrimoniais, as vítimas são brancas, com maior taxa de escolaridade, né? Não vivem na mesma localidade que o autor. E o que a gente percebeu aqui, e de forma muito eloquente, até por conta dos mapas que foram construídos pela Carolina especificamente para a pesquisa, é que há uma coincidência, inclusive, os autores e vítimas se conhecem algumas vezes e que o local onde ocorreu o crime de homicídio é próximo da residência da vítima, né? Isso a gente achou interessante destacar no relatório, porque, em termos do desenho de uma política pública, né, vale a pena a gente pensar no que leva realmente a essa ocorrência, né, da violência fatal. Então, tanto vítimas quanto autores são homens jovens, moradores da periferia, pardos, com baixa escolaridade, né, é o que a gente percebe. Qualitativamente, quando a gente trabalhou esse material qualitativamente, a gente percebeu que há muitas trajetórias marcadas pela violência, né? Então, ou as pessoas que foram vítimas de crime já foram autoras, já foram apontadas como autoras de crime, ou dentro da família já há ocorrência de homicídios. Então, a gente tem, por exemplo, né, entre vários outros exemplos, o caso de 2 filhos que foram assassinados 1 mês após o assassinato do pai. Então, a gente percebe que são trajetórias marcadas, né, vítimas que já haviam sofrido tentativas de homicídio antes. Então, é também interessante a gente notar que se trata realmente de um ciclo, né? A gente fala muito do ciclo da violência quando há a violência praticada contra mulheres, né? Por exemplo, na violência doméstica, que a morte da mulher acaba sendo o resultado, né, de um longo ciclo de violência, mas aqui a gente também consegue apontar que alguns elementos apontam para a existência de um ciclo. Acho que, em relação à pesquisa, era isso. Me explica de novo, eu não entendi. Você fez uma amostragem, você disse que em Maceió está informatizado, nos demais não? Não, na realidade é o seguinte, a nossa pretensão, primeiro, era acompanhar também a investigação policial, o trabalho de investigação.
Para isso, a gente coletou informações sobre ocorrências de 2010. Né? Isso é um dado importante para a gente apontar. O que a gente queria saber? A gente queria acompanhar como que era a investigação policial. Né? Então, a gente não pegou ocorrências tão recentes. A pesquisa ela teve seu desfecho no início desse ano, né? Os dados foram divulgados no início desse ano. A gente tinha aí um lapso temporal, né, para perceber qual era a reação do sistema de justiça, né, da própria polícia em relação ao homicídio. A intenção inicial era fazer um levantamento quantitativo. Para isso, a gente contou, inclusive, com uma consultoria estatística. Né? Então, a gente concebeu um formulário específico para a coleta de dados a partir dos inquéritos policiais, né, a partir de todos os documentos dos inquéritos policiais, e a gente se deparou com uma grande dificuldade de obter todas as informações que a gente queria. Então, escolaridade foi um dado que foi preenchido de forma muito... Né, a gente percebe assim, que não há uma preocupação muito grande, né, com o registro dessas informações. Cor era um dado que acabava variando, a gente acabou optando por coletar o dado do IML, porque a gente achou que a classificação do IML, né, poderia dar uma padronização para o dado. Mas a gente percebeu que há uma diferença muito grande nas informações que os próprios inquéritos apresentam. Então, por exemplo, em Guarulhos, no estado de São Paulo como um todo, se usa um instrumento de recognição visuográfica, né? Que é um instrumento que é aplicado aqui pelos policiais que fazem a primeira... que tem o primeiro contato, né, com o local da ocorrência, com o corpo da vítima, enfim. E ali eles anotam esses profissionais anotam todas as impressões que eles têm. Né? Então, já fazem ali questionamentos para as pessoas que estão ali em volta, se sabem de alguma coisa. Esse documento para a gente foi muito importante para a gente entender esse contexto, né, da violência. Então, a gente tinha informações sobre se há uma região em que há muito tráfico de drogas, né, se as pessoas indicam que há alguma rixa anterior. Então, esse documento para a gente foi importante, né, para a gente ter uma visão ainda que qualitativa, né, desse fenômeno. A gente não encontra esse mesmo documento nessas duas outras localidades, nem em Belém, nem em Maceió. Né? Então, assim, para você ter uma ideia da diferença do material com o qual a gente teve que lidar. Então, a gente teve que lidar com um material mais denso, menos denso nas localidades. Em Maceió, a gente tinha acesso a uma planilha, né, que continha informações que eram a planilha já era alimentada, né, ela já era um segundo filtro a partir dos inquéritos policiais. Mas só para entender o que vocês fizeram, nas três, vocês foram em algum lugar onde ficam concentrados todos os registros de homicídio? Pegou todos de Guarulhos, não foi? Do ano de 2010. Tem um lugar em Guarulhos onde tem um livro com todos os registros. Sim. E depois elas tiveram acesso a todos os inquéritos mesmo, os autos. Tá, e de lá você foi procurar todos os inquéritos? Sim. Isso nas três cidades? Então, não nas três cidades. Em Belém, a gente não teve acesso ao inquérito físico, porque, em tese, mas é tudo há um livro sistematizado. Com todos os registros? Não, eles têm um banco de dados que foi concebido, é um software próprio que eles mesmos conceberam, e que contém o inquérito policial virtual. Né? Ele é alimentado, esse banco de dados é alimentado pelos funcionários da Polícia Civil, mas há uma deficiência muito grande na alimentação desse dado. Da mesma forma como há uma deficiência muito grande no preenchimento dos documentos pelos próprios policiais, né? Isso a gente viu aqui em Guarulhos também. Em Maceió, a gente teve uma dificuldade maior de acessar os inquéritos, porque muitos documentos realmente não estavam acessíveis. E isso prejudicou muito a gente trabalhar com a amostra. Né? Foi isso que acabou impossibilitando a gente fazer um estudo estatístico. Né? A gente usa aqui algumas informações quantitativas, são mais descritivas dessa realidade com a qual a gente se deparou, mas a nossa consultoria estatística acabou avaliando que não seria possível a gente falar em termos de generalização.
né? Embora a gente tenha tentado trabalhar com a amostra, que a gente realmente não conseguiu ter acesso às informações. E aí, essa dificuldade, a gente tentou driblar de várias formas, mas, efetivamente, a gente se depara não só com um despreparo das secretarias, dos serviços, né, de estatística da própria Polícia Civil, não se trata de uma mera despreocupação, há uma certa resistência mesmo em fazer o registro dessa informação, né, de abrir os seus dados para o monitoramento da sociedade, da academia, né? Todo mundo aqui que faz pesquisa com o sistema de justiça criminal sabe que isso ocorre, né, e a gente acabou se deparando com isso. É isso, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, não, era só para entender como é que tinha funcionado a coleta. Mas aí a gente vai poder, depois da fala dos debatedores, a gente pode abrir para o debate, né? Posso, então, só? Não, eu gostaria de reiterar o agradecimento da presença de todos aqui, mas especialmente do Rafael e da Alessandra, que vieram, né, gastaram seu tempo já lendo o nosso trabalho e vindo fazer suas considerações. Então, já passo a palavra para vocês. Queria agradecer o convite da Heloísa, da Fernanda e da Carolina e parabenizá-las pela pesquisa, pela iniciativa. A gente que trabalha já há muito tempo com dados do sistema de justiça, pensado... mas aí é esse mesmo, mas aí depois eu falo. Sistema de justiça aí pensando o lato sensu, né? Então a gente de fato está pensando desde, enfim, do momento da produção ainda da informação policial. Então a gente sabe a dificuldade que é lidar com essa realidade, né? De fato não há uma política minimamente pensada em termos de produção de dados que dirá integração, né? Então de fato a dificuldade de você trabalhar com esse quadro comparativo, né? Eu vou me ater, a minha condição é me ater mais nos dados sobre Guarulhos, sobretudo porque, na verdade, o que eu posso contribuir é apresentar um pouco uma discussão sobre São Paulo, né, que é, de fato, por onde eu conduzi minhas pesquisas, e, sobretudo, minha pesquisa de doutorado, né. Então, o que eu posso contribuir um pouco é pensar nesse sentido. Claro que, quando a gente trabalha com a noção e com a categoria problemática, né, mas, enfim, uma categoria que a gente usa, que é a categoria de violência urbana, a gente pode pensar em algumas generalizações, né? É lógico que existe sempre uma particularidade em cada realidade social, né? E essa particularidade, por exemplo, vai aparecer também numa distinção entre São Paulo e Guarulhos, apesar de serem cidades próximas, de uma realidade muito próxima, mas há diferenças, né? Mas, de todo modo, o meu exercício hoje aqui é pensar um pouco o fenômeno da violência urbana, sobretudo contemporânea, portanto, a partir dos anos 60 e 70, quando ela é problematizada de fato, né, no contexto brasileiro, e pensar em que medida essa realidade que foi retratada hoje aqui na pesquisa, em que medida ela implica em continuidades, em deslocamentos, enfim, em relação a essa realidade que remonta aí aos anos 70, aos anos 60, sobretudo os anos 70. Né? Quando a gente fala em homicídio, né, quando a gente pensa, por exemplo, numa pesquisa de homicídio, o que está por trás dessa problematização? Né? É a questão da violência urbana. Né? Embora a gente tenha se acostumado com a violência urbana, né, com esse tema, ele não habitou, vamos dizer assim, o imaginário social brasileiro desde muito tempo, né? Quer dizer, a violência, sim, é uma realidade desde dos primórdios, né, da colonização, mas a violência urbana como tal, como a gente pensa, né, sobretudo associada ao fenômeno da criminalidade urbana, ela inquietou, sobretudo no que diz respeito a São Paulo e Rio de Janeiro, ela inquietou a sociedade, ou apareceu como um fenômeno emergente, sobretudo a partir do final dos anos 60. Né?
naquele momento, quer dizer, o que contribuiu para esse sentimento, para essa percepção de violência urbana? Né? Não foi o homicídio, né? Isso é importante a gente destacar. Quer dizer, o que de fato naquele momento, quer dizer, umas cidades que se tornam mais complexas, toda a questão do afluxo migratório, né? Aí já se convivendo com a militarização que se agudiza nesse momento, quer dizer, portanto, com uma maior repressão, um contexto, portanto, mais complexo, como a gente diz, né? Uma sociedade que se complexifica e que também, por conta disso, produz suas clivagens sociais, né? Se convive com um fenômeno que, na época, se designava como marginalidade social, né? Tanto para o bem como para o mal, né? Eram tanto marginais, no sentido de que eram marginalizados, como marginais, no sentido de que eram discriminados, né? Contingentes imensos da população. Então, é nesse contexto, portanto, que esse fenômeno emerge na sua percepção, né? E a percepção é associada ao roubo, né? Em 1978, já no final da década de 70, a ASP, né, a Associação dos Advogados de São Paulo, contrata o Instituto Gallup para fazer uma pesquisa de opinião, né, a respeito justamente da percepção dos paulistanos sobre o fenômeno da violência, né? O resultado, né, como já era de se esperar, aponta que 75% das pessoas acreditava que a violência urbana era um fenômeno insuportável e que ele estava absolutamente conectado ao roubo, né, ao crime patrimonial violento, né? Eu coloco violento entre todas as aspas, porque o crime patrimonial violento dos anos 60 e 70 ele é muito diferente do crime patrimonial de hoje violento, né? Embora ambos tenham o mesmo perfil, né, de autores, que diz, sobretudo, respeito, enfim, aqueles perfis que habitam o sistema penitenciário, né? Portanto, homens, negros ou pardos, de baixa renda, jovens, enfim. Na década de 60 e 70, o uso da arma de fogo ainda não era tão propagado, né? E essa criminalidade violenta urbana ela estava muito mais associada ao crime de rua, né? À trombada, sobretudo, né? Que juridicamente ela está num limite entre o furto e o roubo, né? Enfim, mas a percepção era essa: 75% das pessoas acreditava, portanto, que o roubo crescia demasiadamente, era a grande causa da violência urbana, né? Embora 13% apenas relatavam ter sofrido um roubo. Não que isso seja uma cifra baixa, mas é interessante observar a discrepância entre a percepção e a experiência, né? E, nesse contexto, 55% das pessoas apoiavam a pena de morte, né? Vale lembrar que, na cidade de São Paulo, havia se convivido há pouco menos de 10 anos com o fenômeno do Esquadrão da Morte, né? Que, enfim, é um fenômeno que diz respeito à execução de civis pela Polícia Civil, né? Pretensamente baseadas no justiçamento social, né? Ou seja, na ideia de uma punição pelo crime, mas que, enfim, outras pesquisas mais apuradas mostraram que não se tratava exatamente disso, mas muitas vezes de uma conexão entre a polícia e o crime. Bom, grande parêntese aí, né, voltando à questão, de fato, portanto, essa era a percepção, né? Apesar, portanto, de 55% das pessoas apoiarem a pena de morte, a imensa maioria delas, 80%, se diziam não violentas, né? Embora mais de 90% acreditassem que viviam numa sociedade violenta, né? Então, bom, de todo modo, isso foi para a gente entender um pouco, quando a gente fala de violência urbana, né, essa emergência, sobretudo no contexto de São Paulo, está associada ao quê? Né? A essa percepção do aumento do roubo, que, de fato, aumenta nesse momento, né? Não nessa proporção da percepção, né? Mas o que acontece nos anos 60, e aí eu acho que isso diz respeito bem diretamente à pesquisa, a partir dos anos 60 e começo de 70, pela primeira vez na história em São Paulo, os crimes patrimoniais superam os pessoais, né? Os crimes pessoais, e aí, em menor monta o homicídio, em maior monta as lesões corporais,
sempre tiveram lugar de destaque nas estatísticas criminais na cidade de São Paulo e no interior também, né? E, de fato, nesse momento de um fenômeno da urbanização, da industrialização, enfim, os crimes patrimoniais superam os pessoais, né? E isso acontecerá até os dias de hoje, né? Nesse momento, ainda o roubo não superava o furto, quer dizer, o grande responsável ainda era o furto, né? Como hoje ainda é, do ponto de vista das ocorrências, não das prisões, né? Mas é inegável que o roubo cresceu e cresce, e agora, mais particularmente, nos últimos 5 anos, mais do que nunca, né? Bom, portanto, de todo modo, a gente pode refletir sobre a diferença de percepção, né, da violência urbana entre um crime patrimonial e um crime pessoal, né? E é uma discussão que a gente traz muitas vezes, que é assim, de fato, a classe média alta, costumam ser, né, os segmentos que mais se ressentem da violência urbana, mas que, na sua faceta mais dramática, são aqueles que menos a sofrem, né? E eu acho que a pesquisa tem o grande mérito de apontar nesse sentido, né? Não dizendo que o roubo não se trata, enfim, de um fenômeno da violência urbana, mas é muito menos, lógico, drástico do que o homicídio. Bom, no entanto, no começo dos anos 90, acontece uma inflexão, vamos dizer assim, nesse percurso histórico aí, né, do fenômeno da violência urbana. De fato, os roubos e os furtos continuam em ascensão, né, e, como eu disse para vocês, até hoje superam os crimes pessoais. Mas acontece um fenômeno, e aí eu acho que dá para mostrar aquele primeiro slide, né? Mas aí, como vocês podem observar, acontece um fenômeno, de fato, vamos dizer assim, impressionante, né? Curioso, impressionante e destacável. A gente observa que o homicídio, né, vinha em 84, 85, quer dizer, isso aí é números absolutos, tá? Não são as taxas, mas eu tenho as taxas aqui, pelo menos no final da década. 3.000 ocorrências, e aí, ao longo dos anos 90, né, sobretudo a partir aí de 93, ele começa a subir extraordinariamente, né? E, no final da década de 90, no ano de 1999, ele chega ao pico de 8.000 BOs, né, isso aí são BOs, e uma taxa, né, de 57,2 homicídios por 100.000 habitantes, que foi o pico, né, já registrado, né, na cidade e acho que no Brasil. Se eu não me engano, só perdia nessa época, acho que para o Espírito Santo, mas eu não tenho certeza. De todo modo, era, enfim, um valor, uma taxa epidêmica, né, uma situação bastante curiosa, né? Eu digo curiosa porque, de fato, se a gente pensa a história como eu estou tentando descrever, o que aconteceu, né, para, de fato, o homicídio subir extraordinariamente. Bom, não houve uma mudança de perfil. De fato, continuava-se morrendo, né, as pessoas da periferia, o mesmo perfil mostrado aqui na pesquisa. De fato, não havia uma mudança em relação a esse perfil. No entanto, havia um aumento na incidência, né? Bom, vários estudos feitos já recentes, né, não da época, sobretudo na antropologia, e, enfim, o meu não é na antropologia, na sociologia, mas vai um pouco nesse sentido, interpreta esse momento, né, sobretudo porque interpreta esse momento de aumento e depois a queda brusca, né, que é o que a gente vive até hoje, né? A gente hoje está com uma taxa, acho que na capital, de 11 ou 10 por 100.000 habitantes. Quanto? 11,6. Subiu o ano passado por conta daquelas questões com o PCC, no final do ano, da polícia com o PCC, mas depois voltou para os níveis. Na verdade, não é que diminuiu que o ano passado subiu, né? Mas está numa constante. Bom, então, essas pesquisas, e aí eu incluo a minha também, interpretam esse fenômeno, esse crescimento e o subsequente declínio como um sintoma,
vamos dizer assim, não um fenômeno unicausal, mas uma relação muito importante com a questão da economia da droga, né, da territorialização da economia da droga na capital e na Grande São Paulo, no começo dos anos 90. Né? Quer dizer, o que ocorre no começo dos anos 90 é que o tráfico de drogas ele emerge com uma nova economia criminal, né, se territorializando nesses territórios da periferia, da periferia, inclusive, da Grande São Paulo, aí pensando, sobretudo, nessa dimensão varejista, né, do tráfico de drogas, portanto, uma economia urbana, só que ele se territorializa a partir de uma intensa disputa, né, de um intenso conflito pela monopolização do mercado. Né? Portanto, o que há, nesse momento, é uma intensificação, enfim, dos conflitos violentos em função dessa disputa. Bom, não podemos esquecer também que ele vinha com uma certa ascensão nos anos 80, que não é desprezível. Essa ascensão ela diz respeito a outros fenômenos também, que, em muito, dizem respeito à resposta ao aumento do roubo, tanto no centro quanto na periferia. Tá? E aí eu estou chamando aqueles fenômenos de violência, de execução sumária, né? São fenômenos, enfim, de violência múltipla, né? Que são marcados tanto pelos linchamentos, que aí são mais no centro e na periferia, mas que têm uma determinada feição, quanto o fenômeno, de fato, das execuções sumárias ou contratadas por matadores, né, ou, enfim, acordadas ali entre moradores na figura dos justiceiros. Né? Isso não é desprezível, de fato, isso começa a acontecer nos anos 80, então, ou seja, já havia nesses territórios, né, usando aí uma expressão do Michel Misse, um acúmulo de violência, de fato, isso não é desprezível, quer dizer, já se convivia com uma violência fatal importante, né? E essa economia que se enraiza nesse momento, na verdade, potencializa ainda mais, né, essa violência. Há uma explosão, de fato, desse fenômeno. Né? E essa realidade começa a ser alterada no curso dos anos 2000, né? E aí a gente vê a queda brusca. Estudos, como eu falei, sobretudo na antropologia, né, etnografias feitas nesses territórios, ou entrevistas, no caso, eu realizei entrevistas com alguns adolescentes vindos desses territórios também, uma explicação para essa queda ela estaria muito relacionada a novas regulações dessa economia da droga nesses territórios, sobretudo com a monopolização do mercado, do varejo, pelo PCC, né, pela organização criminosa PCC. Né? Isso, não vou me ater muito, até para a gente conseguir ter mais tempo para o debate, mas, enfim, há toda uma discordância aí por parte de alguns pesquisadores e, sobretudo, claro, do discurso oficial nesse sentido, né? Tentando contra-argumentar com relação a um reaparelhamento da polícia, né? O que é um pouco discutível, embora a gente não possa também esquecer que houve um incremento muito grande de recursos, mas aí de recursos de um policiamento militar e não um policiamento civil. Eu acho que os dados de Guarulhos ajudam a gente a entender isso, né? Quando a gente tem enfim, todo um sucateamento dessa investigação criminal, toda uma deficiência, enfim, né? A gente vê que é difícil acreditar que se resolve, que se diminui o problema dos homicídios ou de qualquer crime sem investigação criminal, né? Não simplesmente uma política de policiamento ostensivo, ela não é suficiente para dar conta disso. E a gente vê que pouco se avança em relação à investigação, né? Então, pelo menos no meu modo de ver, é mais plausível, de fato, compreender a importância da monopolização desse mercado no curso dos anos 2000 para a redução dos homicídios, né? E aí a gente vai ver que isso é muito local, né? Daí entender, por exemplo, por que em outras cidades, nas capitais, em Maceió, né, a gente tem um fenômeno completamente diferente, que provavelmente deve dizer respeito às dinâmicas locais, né, às dinâmicas criminais e de gestão do crime de lá, e também de Belém, que é estável, né? Então, é interessante, isso eu achei muito interessante da pesquisa, ter escolhido capitais que têm um movimento do homicídio, um movimento da criminalidade muito diferente, né?
E até para a gente pensar a dificuldade de enfrentar isso com uma única política, né? É um desafio e eu acredito que não seja o caminho mais coerente, né? Enfim, eu acho que, sim, na verdade, o que eu queria mais era situar um pouco, né, o fenômeno, não do homicídio, mas da violência de um modo geral, aí nessa perspectiva minimamente histórica, pelo menos dos anos 70 para cá. Acho que um estudo como esse contribui para a gente, mais uma vez, pensar, né, sobre quais são os instrumentos que a gente tem para agir frente a ele. Acho que, claro, a gente precisa estar fazendo mais pesquisas, inclusive pesquisas etnográficas, para conhecer a questão, justamente, a motivação, né, o fenômeno causal, porque eu acho que essa é a grande questão que a pesquisa aponta, a dificuldade, de fato, né? Quando a gente tem mais de 90% de BO sem autoria conhecida, eu acho que uma coisa está sendo mostrada claramente, não sabemos do que estamos falando, né? Aí eu faço uma ressalva só, é uma questão que eu sempre tenho trazido, que é assim, existem algumas teses que foram feitas nesse período, levantando uma questão conclusiva sobre a história dos conflitos entre, né, os autores e as vítimas de homicídio, quer dizer, trazendo a questão como preponderantemente fruto, né, de relações conflituosas entre pessoas, enfim, que se conhecem, um certo padrão de uma sociabilidade violenta e tal. E aí eu acho que é sempre muito complicado, porque estamos falando de dois perfis diferentes de crimes. Um são de autoria conhecida, que são a absoluta minoria dos casos, e o outro de autoria desconhecida. Soma-se à autoria desconhecida os imensos casos registrados, não registrados como homicídio, mas que são homicídios. Encontro de cadáver. Nos anos 90 havia um monte. Morte suspeita, encontro de cadáver, a própria resistência seguida de morte, né? Morte a esclarecer. São categorias que, ora entram, ora saem das classificações, né? Mas, para vocês terem uma ideia, na pesquisa do NEV, do Núcleo de Estudos da Violência, com inquéritos entre 91 e 97, eles constataram que essas categorias, portanto, não homicídios, mas que são homicídios, né, correspondiam a 3 vezes mais o número de homicídios. Ou seja, na verdade, a taxa, então, considerando essas ocorrências policiais, ela era muito maior, né, mas muito maior mesmo. Na década de 90. Década de 90, que é justamente isso aqui. Tinha 50 homicídios. Exatamente. Quer dizer, você tem que aumentar isso. 50. Segundo o dado coletado, sim. Porque, se você for trabalhar com o dado da saúde, de fato, era muito maior mesmo. É que o dado da saúde também é problemático, a pesquisa também aponta isso, porque, de fato, aí acidente de trânsito também entra. Mas, assim, o que eu quero fechar com isso e passar para o Rafael eu não estou desqualificando essa perspectiva de que há crimes fatais que resultam de problemas de conflitos entre e também isso tem um certo problema, porque parece assim, pessoas que vivem na periferia, elas não têm os recursos para lidar com as suas, né, as suas impulsividades, e eu acho isso discutível. Mas, enfim, ok, existe uma cifra, né, que resulta disso, mas essa cifra ela é irrisória, né? Pelo menos ela é irrisória na medida que nós não temos, em relação à grande maioria, né, dos homicídios, um resultado factível sobre a sua causa, né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sobretudo quando a gente fala em fenômenos assim, estatísticos, quantitativos. Claro que no qualitativo, ok, né? Mas do ponto de vista de uma magnitude de um fenômeno, né, aí eu acho que a gente precisa ser menos ingênuo, né? Lógico que instrumentos como mediação de conflitos, eles têm o seu valor, né? Mas a gente está falando de coisas um pouco mais complexas. A gente está falando de economias criminais, a gente está falando de violência institucional, né? De violência policial, né? A gente está falando de estruturas de uma corrupção endêmica dentro do sistema policial, né? E, às vezes, até do sistema de justiça. Então, acho que a gente é um pouco um exercício, né? Sempre a gente tentar entender por que a imensa maioria dos homicídios, portanto, permanecem sem um resultado, uma explicação, um desfecho, né? E a gente pouco avança. Mas é isso. Queria agradecer de novo e, mais uma vez, parabenizar a pesquisa.
Bom dia de novo a todos, todas. Queria agradecer também o convite da Fernanda, da Heloísa e da Carol. Parabenizar pela pesquisa. Existe um déficit histórico, né, de informação e de dados sobre violência e segurança pública, e toda pesquisa que a gente tem acesso contribui para que a gente possa debater o tema com mais racionalidade, menos emoção, que é o que tradicionalmente fazemos no Brasil sobre esse tema. Me arrependi um pouco de pedir para falar depois da Alessandra, porque acho que o histórico dela quase que contextualiza a pesquisa, indica um caminho do debate que eu acho que já está posto. Vou tentar trazer algumas questões aqui para a gente debater, mas a minha contribuição é muito mais do que eu vejo, do que a Conectas vê na prática como uma organização de direitos humanos, e como é que essa pesquisa, esses dados da realidade sobre homicídios também dialogam com o sistema prisional, que é um dos temas principais de atuação nosso. Já vou chegar lá, mas essa coisa do perfil do autor e da vítima, que é muito semelhante, eu acho isso interessantíssimo, porque é o que a gente vê nas prisões, ou seja, a pessoa que está presa respondendo pelo processo é a pessoa que é a vítima também. Essa constatação é muito bacana. E, como eu falei, a minha experiência é muito mais da constatação do que eu enxergo do que da pesquisa empírica, enfim, mas eu já vou chegar lá nesse ponto. Bom, esse ano, toda vez que a gente, na Conectas, foi chamado para conversar, qualquer tipo de debate sobre segurança pública, violência, etc., a gente sempre começa falando, eu vou começar falando sobre isso e depois terminar sobre o simbolismo que esse ano a Constituição Federal fez 25 anos. Eu acho que 25 anos de Constituição Federal já é um tempo suficiente para a gente olhar para trás e compreender e debater se esse modelo de segurança pública, se essas polícias, se esse modelo de polícia que nós temos é o que a gente pretende, quer dizer, é o modelo que a gente acha que está dando certo, é o modelo que a gente acha que tem garantido a efetividade do direito constitucional à segurança, que está lá no artigo 5º, que a gente esquece muitas vezes, principalmente a Organização de Direitos Humanos, fazer uma meia-culpa, a gente acha que o tema da segurança é um tema, né, que gera um pouco de distanciamento, a gente associa isso com uma coisa do militarismo, e a gente não trabalha isso, acho, da maneira adequada. Mas, enfim, eu acho que toda pesquisa, eu tenho levado isso para todo lugar, toda pesquisa que dialogue com o modelo de segurança pública que nós temos, com o modelo de polícia que nós temos, precisa ser colocado nessa balança histórica que precisamos fazer sobre o que temos hoje e o que queremos para o futuro sobre as nossas polícias, né? Eu acho que sempre que for preciso e sempre que todos vocês se sentirem instigados a debater esse tema, a Conectas vai estar pronta, e eu também, para tentar provocar um debate que é urgente, né? De um lado, você tem índices, o Fórum Brasileiro divulgou recentemente um anuário são 47 mil ou 50 mil homicídios no ano de 2012. Como a Alessandra colocou, a questão envolve não só, quer dizer, a questão envolve o crime organizado, as polícias deficientes, a polícia civil do Brasil inteiro absolutamente anacrônica e despreparada para exercer sua função de investigação, a polícia ostensiva, uma polícia completamente anacrônica, do mesmo sentido, né, que não faz a transição para uma sociedade democrática, que ainda interpreta, ainda trata o cidadão como um inimigo do Estado. Portanto, acho que a pesquisa vem ainda nesse fechamento de ano. Eu acho interessante essa reflexão de um quarto de século de Constituição Federal e para onde a gente caminha, né? Bom, eu, como falei, eu vou até pegar o gancho da Ana, né, que está estudando a Cracolândia, porque eu pensei em 3 pontos aqui para falar sobre essa questão da polícia investigativa, né, da polícia civil. A Luísa Esterita, também, como advogada criminalista, pode falar bem como é que funciona ou não funciona a polícia civil.
isso no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Mas eu pensei em três pontos, que acho que isso tem muito a ver com a pesquisa que a gente está debatendo. Bom, a Conectas atuou muito fortemente, em 2006, naquela questão dos chamados crimes de maio, onde houve uma reação da Polícia Militar de São Paulo muito forte contra as rebeliões orquestradas pelo PCC em diversos presídios do estado inteiro. Por aí, os estudiosos, a Alestranda, acho que também já constatou, houve um rearranjo ali do acordo das forças policiais com o tráfico de drogas, e esse acordo foi ali rompido ou rearranjado, e existiu um rompimento, então, do PCC com a Polícia de São Paulo. E, enfim, o que a gente viu ali em 15 dias foi uma verdadeira política de extermínio o perfil, como sempre, das vítimas jovens, pobres, da periferia, vários com indícios de execução sumária. Foram 500 mortos em 15 dias, salvo engano, quase 500 mortos, 498. E a gente, enfim, a Conectas fez, junto com outras entidades, um relatório paralelo sobre as investigações da Polícia Civil, do DHPP, sobre o cometimento dessas mortes, os autores. Todos os inquéritos foram arquivados sem a identificação dos autores dos crimes. Provas sumiram. Eu, recentemente, até encontrei mães, não do movimento Mães de Maio, mas mães de algumas vítimas dessas 2 semanas sangrentas de São Paulo, e uma delas me contou, por exemplo, que ela levou para o DHPP algumas balas que ela achou na casa dela, porque esse caso a gente levou para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. São 4 jovens que foram mortos com tiros nas costas, na frente da casa de uma delas. E depois de uns dias ela achou lá dentro da casa várias balas que a polícia não tinha achado. Ela achou as cápsulas e levou para o delegado do DHPP. Ele enfim, ficou com as balas, evidente, uma pessoa sem instrução, não sabe como é que funciona, não assinou nada, não pediu nenhum tipo de registro. E dias depois essas balas sumiram, né? Então não foi feita a perícia na casa dela, porque as balas sumiram, as balas que ela tinha entregado à mãe de uma das vítimas. O menino tinha 18 anos de idade. O delegado disse que não sabia de nada. Então, essa é o padrão da investigação no estado mais rico do país, né? É isso que fazemos, essa resposta que o Estado dá quando se trata de investigação de homicídios, com fortes suspeitas ainda dos próprios autores do Estado serem os autores, né? Hoje, esse caso na Comissão Interamericana ainda está em juízo de admissibilidade, faz 4 anos que nós levamos, e a gente tem essa difícil missão de ficar encontrando essas mães. Cada 2, 3 meses a gente encontra para dizer que não temos novidade, né, na investigação. E pegando o gancho, então, que eu falei da Ana sobre a Operação Cracolândia, né, que eu não sei se vocês estão sabendo, agora vai ser deflagrada a 3ª fase da Operação Cracolândia, talvez ainda no fim do ano, ou talvez no começo do ano que vem. O governo fez todas as operações em janeiro, sempre, né, a 1ª fase, a 2ª e agora, aparentemente, a 3ª. Aquele mês de férias, as pessoas não estão muito ligadas no que está acontecendo, todo mundo está na praia. E agora, essa 3ª fase da operação, ela é basicamente a construção de clínicas particulares no centro, que vão ser coordenadas pelo mesmo médico psiquiatra que coordena o atual plano de combate ao crack no Estado e na Prefeitura, incrivelmente, é o Laranjeira. E ele vai coordenar todo esse atendimento. E a Operação Cracolândia, eu acho, assim, até muito parabenizo você pela escolha do tema, porque eu acho assim um tema impressionante, tem um simbolismo muito grande de como é que a polícia, como é que a gente lida com os problemas não só de saúde pública, mas também de criminalidade que existe, é claro, envolvendo o tema, né? Então, só para retomar, em 2011 o governo então deflagra a primeira operação, que era aquela coisa de polícias militares, viaturas
indo atrás dos usuários, tinham várias fotos nos jornais, na imprensa, eles chamavam de, não era passear, chamavam de procissão do crack, né? Que, enfim, que as viaturas iam seguindo as pessoas. Prenderam centenas de pequenos traficantes e de usuários como traficantes. Na época, alguns meses depois, eu estive no CDP-1 de Pinheiros, que é onde são levados os presos da Cracolândia até hoje, né? E pessoas muito perigosas, por exemplo, como furtadores de bolsa, eles estão todos lá presos. Assim. E você enxerga ali a falta de lógica dessa política de segurança pública em prender viciados em crack. Eles são viciados em crack. Alguns são, sim, traficantes, mas eu tenho usado até a expressão de dependente econômico, que eu acho mais apropriada. E as pessoas com o dedo queimado e pessoas com problemas mentais agudos, causados pela droga, e sem a droga aquilo piorava, enfim. E era muito interessante constatar isso, e no discurso do jornal a gente vê as autoridades dizendo: não, a gente está prendendo só os traficantes, os usuários, pela lei, não são presos, enfim, aquele papo e tal. E você vê lá os usuários presos, né? E a segunda fase da Cracolândia, então, é a parte, aspas, da saúde, ou seja, o oferecimento do tratamento, etc. Tal. Toda aquela questão do tratamento compulsório. Existia um convênio, né, do governo estadual com o TJ, a OAB, o Ministério Público. Apesar da Celema, poucos internados compulsoriamente, até, o que é menos mal, mas, enfim, aparentemente, não sei se vocês passaram lá recentemente, o problema não está resolvido, está longe de ser resolvido, continua tudo igual. E agora, então, a terceira fase, que vai ser a construção de clínicas lá dentro, que o Estado vai ter que pagar, e paga caro, né? Se não me engano, são 3, 4 mil reais por mês por pessoa que o Estado tem que gastar. E eu trago esse exemplo também como um demonstrativo, acho que e próximo de nós, né? Fica fácil a gente compreender como é que se usa ou não se usa o sistema de justiça criminal. Às vezes, quando interessa de modo ativo, a polícia se coloca como uma entidade ativa. Às vezes, como a gente vê nos índices de esclarecimento de crimes, por exemplo, de maneira super leniente, né? E um terceiro ponto que eu estava contando aqui para a Alessandra, que não sei se tem muito a ver com o caso, mas eu preciso falar, que é o seguinte: recentemente eu descobri com os advogados do MPL, do Movimento Passe Livre, que tem um inquérito policial no DEIC, Departamento de Investigações Criminais, aqui em São Paulo, apurando os black blocs. Esse é o fato. A Tita, como professora, pode falar se faz sentido um inquérito policial instaurado para investigar um grupo que nem se constitui de maneira... não existe nem personalidade jurídica, enfim, um grupo de pessoas. E esse inquérito policial está andando com o objetivo, então, de identificar todas as pessoas que participaram de manifestações em São Paulo desde junho. Está andando rápido o inquérito, ou seja, quando a polícia quer investigar, ela investiga e vai atrás. Já ouviram mais ou menos 100 pessoas, pelo que eu sei, e a ideia é ouvir umas 250. Todas as pessoas que eles identificarem, fotos, Facebook, etc., vão ser chamadas para serem interrogadas. E você lá tem que preencher um cadastrozinho, como é que você sabe das manifestações, quem é você, se seu advogado é do MPL e tal. E é um inquérito policial evidentemente político, né? Os advogados do MPL acham que, por exemplo, que o que eles vão fazer é o seguinte: o inquérito vai continuar andando até janeiro, fevereiro, vão pedir para a Justiça medidas cautelares aos líderes das manifestações, para que durante as manifestações, por exemplo, eles fiquem em casa, né, etc. As pessoas não vão ficar em casa e vão ser presas. Só que aí você vai ter um motivo para prender, prisão preventiva e forte, porque daí ele está descumprindo uma cautelar, né? Vai ser difícil ele quebrar isso. Lembrando que nós temos Copa do Mundo, enfim, então o cenário envolvendo a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, acho que nos próximos meses é horroroso, e acho que vai ser importante a gente até pensar como atuarmos juntos e somarmos forças. Agora, então, esse é um exemplo engraçado, que é um exemplo do proativismo da Polícia Civil, né? Ou seja, como é que ela pode ser também instrumentalizada para interesses políticos de uma maneira absolutamente deturpada. E eu nem falei do DENARC na questão da Cracolândia, melhor não falar sobre isso. Bom,
esses 3 exemplos só, eu vou pegar o gancho também da Alessandra, que ela contou um pouquinho desse fortalecimento financeiro e tecnológico da Polícia Militar no Estado de São Paulo recente. Aparentemente, hoje existe uma ideia com o novo secretário de Segurança que isso pode mudar, não sei se isso está sendo efetivamente conquistado, mas o fato é que a Polícia Civil, como eu falei, ela não investiga, né? Ela só investiga se há um interesse político ou financeiro por trás. Em São Paulo, houve, nos últimos, talvez, 8, 10 anos, uma política clara de desmantelamento da Polícia Civil, da Polícia Técnica Científica. Não é à toa que tivemos até um episódio de quase greve da Polícia Civil, não sei se vocês se recordam. E, de novo, isso é a polícia mais rica do país, né? Eu acho que ela consegue, ou melhor, ela reflete o que eu acho que a pesquisa mostra, que é como o Estado consegue ser duplamente violento, né? Ele consegue ser duplamente violador, porque ele não protege a vítima, né? Ele não age na prevenção do crime, não age na apuração do crime, e, quando age na repressão do crime, é de maneira completamente ilógica, né? E esse é um problema, porque acho que o tema fica... se nós tivéssemos um tipo de falha crônica do sistema de segurança pública para debater, seria um pouco mais fácil. O problema é que a gente tem essa divisão, que ele não consegue, então, nem proteger a vítima, nem prevenir e nem reprimir de maneira racional, né? Isso se reflete, como eu falei que eu iria trazer um pouquinho para vocês, no sistema prisional, no perfil do preso, né, tradicional. Eu, também pegando o gancho da Alessandra, que ela citou Vitória, né, Vitória dos anos 2000, teve um episódio, não sei se vocês lembram, muito grave, né, de corrupção, de organização criminosa. Você tinha a cúpula do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a cúpula da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e o Poder Executivo envolvidos em tráfico de drogas, venda de sentença, corrupção das mais variadas. E tem um histórico lá de violência muito grande, violência institucional, né? Isso reflete muito forte no sistema prisional. Eu, recentemente, fui lá, faz uns 40 dias, conhecer um centro de detenção provisória que está privatizado lá, que agora a solução deles foi privatizar tudo. E se chama CDP da Serra, que é na Grande Vitória, uns 40 minutos de Vitória. Tinha de tudo lá, mas aí eu e o pessoal que estava do Tribunal de Justiça, que instauraram uma comissão, existe lá uma comissão de prevenção à tortura do Tribunal de Justiça, que é bem interessante. Nós chamamos 20 internos do CDP só de homicídio, porque lá existe um histórico, os processos de homicídio não andam lá. Então, a gente chamou os 20 menores, ficamos sem ninguém, só com eles para conversar, e todos eram jovens adultos, de baixa escolaridade, do sexo masculino, da periferia e pretos ou pardos, né? Então, de novo, é muito interessante quando a gente vê a pesquisa empírica dialogando de maneira forte e brutal com a realidade, né? O mais velho tinha 27 anos, que estava lá, por exemplo, o mais novo tinha 18. E todos autores de homicídio. Um outro ponto que eu também gostaria de trazer é que, de novo, faz alguns dias eu fui para o CDP de Pinheiros de novo, e na unidade 4, salvo engano, que é onde é a pior, né? São quatro unidades, é isso, né, Fernanda? Porque, enfim, PCC, etc. E é impressionante, de novo, como esse diálogo, então, entre o autor, ou seja, quem está respondendo lá, o preso, com a vítima, ou seja, a impressão que aquela questão deles, eles estão se matando, né? Que, aliás, tem muito na cultura de hip-hop, de periferia, e tal, essa ideia de, a gente está se matando, né? E estão se matando e estão sendo presos, né? Acho que é um ponto que a gente pode refletir bastante sobre essa justiça, essa política criminal que nós temos, principalmente no Estado de São Paulo, né, que é a maior população carcerária do país. Por fim, eu queria só voltar ao ponto
ao ponto inicial sobre essa questão do modelo de polícia que nós temos. Eu acho que essas pesquisas elas têm que levar, elas têm que servir de subsídio para esse debate. Acho que mais do que nunca o debate foi tirado aí talvez de dentro da academia, né, que acho que é um debate muito intelectualizado muitas vezes. Hoje se discute o modelo de polícia, a eficiência ou a ineficiência dele, e eu acho que existe um corpo de informação hoje um pouco mais solidificado que é capaz da gente conseguir alguns avanços, talvez não para hoje ou para amanhã, mas nos próximos anos, né? E essa pesquisa, eu acho que ela tem, sim, ela pode dar uma forte contribuição ao trazer essa constatação do perfil do autor e da vítima muito semelhante e a gente fazendo um cruzamento com o perfil do preso, né? Acho que seria muito interessante até a gente conseguir fazer talvez pegar os presos porque aqui o autor é o autor do boletim de ocorrência, né? A gente não consegue ainda concluir que ele vai ser realmente, né, o responsabilizado e levado a uma prisão, por exemplo, mas seria muito legal fazer esse cruzamento para e expor essa dupla violência que eu falei, né? A gente não previne violência, não protege a vítima, não apura e prende mal ainda, né? Então, acho que é isso. Só quis trazer um pouco de reflexões do que eu tenho visto, do que eu tenho apurado, e obrigado pelo convite. Obrigada, Rafael. Obrigada, Alessandra. Registro a presença da professora Marta Machado. E temos... E da Natália. Eu queria queria agradecer. Primeiramente, acho que foi interessante como as falas foram complementares, né? A Alessandra trazendo aí um resgate histórico, né, das últimas décadas, e o Rafael aí contextualizando os problemas mais contemporâneos, né? Eu acho que, lógico que o nosso olhar aqui é para o presente, mas eu achei interessante as duas contribuições, agradeço imensamente. Foram suscitados aí alguns pontos que a gente tratou, né, no nosso relatório, no curso da nossa pesquisa. Um deles, e aí a Carol pode me ajudar se quiser complementar, foi a questão da persistência dessa prática de extermínio, né? Então, a gente viu em Guarulhos, né, alguns casos realmente chamaram muito atenção pela forma de procedimento, né? Então, foram corpos encontrados, enrolados em cobertores ou edredons, né? Amarrados, né? Com indícios claros de execução, né? E isso a gente viu vários casos, né? Com esse mesmo padrão. Isso chamou muito a nossa atenção. É claro que não havia um desdobramento, né, da investigação, não se sabia apontar, não haviam conseguido achar um suspeito ou apontar aí uma pessoa para o indiciamento, mas isso chama atenção pela violência, né, e pelo fato de serem vários casos naquela região. E a gente sabe que ali realmente, né, a Alessandra apontou a questão da guerra pelo monopólio, né, da venda de drogas aqui na cidade, na região metropolitana. Ali a gente sabe que há uma disputa, né, entre o primeiro comando da capital e os grupos rivais, né? Guarulhos tem o CRBC, o Comando Revolucionário Brasileiro, né? Então tem Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade. Então, tem aí isso pode apontar a existência desse conflito, como também pode apontar a violência policial, que foi, inclusive, mencionada por vários dos nossos entrevistados, né? Alguns funcionários da Polícia Civil apontaram que existe, sim, a execução praticada por policiais militares, mas é lógico que eles caem naquela estatística de autoria não conhecida, né? E aí essa morte fica realmente por esclarecer, né? A esclarecer. Outra questão que vocês levantaram, que eu acho que a gente também discutiu, é a questão da legitimidade da polícia, né? Então, a gente percebeu essa questão em dois momentos, né?
A primeira é o fato de as pessoas não quererem colaborar com a investigação. Isso foi muito... a gente conseguiu registrar isso nas 3 localidades, nos 3 municípios. Então, logo que os policiais chegam, as pessoas que estão ali no local, né, da ocorrência fogem, ou quando perguntadas, né, se querem dar um depoimento na delegacia, se querem contribuir com a investigação, falam que não querem dar a sua versão dos fatos. Então, isso também mostra, né, que as pessoas ou se sentem ameaçadas porque não querem, né, dar o seu depoimento, porque não querem se relacionar com aquela investigação, ou porque não acreditam, né, que o seu depoimento possa efetivamente levar ao desfecho da investigação. Enfim, a gente pode interpretar de várias maneiras, né? E um outro elemento que mostra, né, esse questionamento, talvez, da atuação da polícia são os casos de linchamento, né? A gente viu isso, então, em alguns casos, até policiais preservando o local da ocorrência, ou prestes a fazer o flagrante, né, do autor, fazendo campana, né, próximo à residência do autor, por exemplo, e as pessoas da vizinhança ali do entorno se manifestando e praticando aí uma violência física contra os supostos autores dos crimes, né? Então, isso também mostra a descrença, né, no desfecho, na resposta que o sistema de justiça pode eventualmente dar, né? É interessante a gente considerar isso. Deixa eu ver, acho que eram essas as considerações que eu tinha para fazer, não sei. Tá, então, se alguém tem alguma questão, alguém queria fazer alguma colocação. Na verdade, a minha pergunta é para você, Fernanda, e também se estende à professora Alessandra. Se durante todas as pesquisas, enfim, considerando assim o número alto no final, né, como a professora Alessandra mencionou, no final da década de 60, início de 70, com o aumento dos crimes contra o patrimônio, se nesses inquéritos policiais, nessas pesquisas, se tem algum tipo de iniciativa para se verificar a origem dessas armas de fogo, né, que são normalmente o instrumento principal nesses crimes. Esse é um outro dado que a gente apurou, né? A maioria dos crimes é cometida com o uso da arma de fogo, né? Uma quantidade bem residual de ocorrências se vale de outras armas ou praticado sem armas, né? A gente está completando 10 anos do Estatuto do Desarmamento, né? É importante aí, lembrando as efemérides, né? O Rafael lembrou os 25 anos da Constituição. A gente está completando 10 anos do Estatuto do Desarmamento e a gente percebe que, enfim, não se logrou um controle, né, sobre as armas no país. E aí é lógico que isso passa também, a gente não pode esquecer de mencionar a questão da própria forma como a polícia não controla, né, esse arsenal. Então, a gente sabe de várias ocorrências de furto de armas que estão guardadas nos arsenais da justiça, né? Armas que são apreendidas e depois são usadas em outros crimes, misteriosamente saem da delegacia, né? Então, eu não saberia. Então, a única coisa que eu queria falar é assim, não defendendo a polícia, né, muito pelo contrário, acho que esses casos acontecem, mas o mercado de armas, aonde ele realmente é pungente, né, de fato, a gente tem que trabalhar na questão da circulação, né? Então, nessas pesquisas, não sei se a GV sediou aqui a apresentação das pesquisas financiadas pela Open Society, que foram o ITTC, a Pastoral e o Sou da Paz. O Sou da Paz, que tem uma campanha há algum tempo, na pesquisa realizada pelo Sou da Paz, foi levantado o dado da origem das armas, porque a polícia, na verdade, faz o registro, né? Quando a arma é apreendida, ela registra qual é a marca, o calibre, porque, enfim, né? Embora não se faça a perícia que tem que se fazer,
essa arma, quando é apreendida, ela é registrada. E, assim, coisa de 70% a 80% das armas apreendidas, né, que são usadas nos crimes, elas são armas nacionais. São armas produzidas aqui no Brasil mesmo, né? E, enfim, eu acho que essa é uma questão, né, que eu acho que para trabalhar, mais uma vez eu insisto na questão do mercado, da economia. A gente está falando, a gente não pode ser ingênuo, imaginar que o crime é só resultado de pulsões e de opções individuais, quer dizer, claro que também, né, mas ele está inserido numa lógica que é uma lógica econômica, né? E o comércio de armas, na verdade, o Estatuto ele não deu o grande passo que ele deveria ter dado, né, em 2006, com a perda no referendo popular. Ali, sim, você teria se avançado numa política de contenção das armas, né? O que a gente tem, efetivamente, é uma política de criminalização, né, que, de fato, a gente vê que não teve grandes efeitos do ponto de vista de reduzir o uso de armas, né? De fato, todo o mercado ele produz também um mercado que é criminal. Esse mercado criminal ele é importante, ele é pungente. Hoje, isso está na base, eu acredito, em muito do aumento do roubo, né? Porque, de fato, para um menino hoje trabalhar no tráfico, que está ficando mais concorrido, mais difícil, é extremamente disciplinar e hierárquico, um saco para eles, né? É o que eles dizem. E é muito fácil ele conseguir uma arma ali na esquina, e barato, entendeu? Então, de fato, isso compõe uma realidade, compõe uma opção também, né, pelo crime patrimonial, né? E eu acho que isso essa questão que você traz é uma questão central e eu acho que assim não é trabalhada nem pela academia, nem pelos pesquisadores. Quando a gente também vai estudar, a gente não estuda isso como deve estudar, eu acho, né? Com menos ingenuidade, assim. São mais perguntas mesmo sobre a pesquisa. Eu não tive acesso aos resultados da pesquisa, gostaria de ter para poder conhecer melhor, mas tem algumas questões que eu gostaria de perguntar, assim, que tem a ver um pouco com o modo como vocês produziram a pesquisa, né? Vocês se basearam naquilo que é tipificado como homicídio nos inquéritos, nos boletins de ocorrência, né? É isso, nos boletins de ocorrência, em alguns casos, inquéritos policiais, pelo que eu pude entender, alguns contextos onde vocês tinham esse... Certo. Então, vocês partiram do que é tipificado como homicídio. Eu queria perguntar se houve algum momento em que vocês problematizaram essa questão da tipificação, né, que é digamos, uma categoria nativa, e como é que o que vocês encontraram, né, do que não é tipificado como homicídio, mas que envolve uma morte violenta, né, a questão das mortes a esclarecer, dos autos de resistência, enfim, se vocês viram coisas nesse respeito, né? Então, em relação a essa questão da tipificação. Outra questão que eu ia perguntar é a curiosidade mesmo. Vocês mencionaram que houve uma dificuldade em usar os dados da saúde, né? Eu queria saber um pouco qual que é a dificuldade que vocês encontraram em usar esses dados, né, que são sempre apontados como uma possibilidade para tentar driblar as dificuldades dos dados produzidos pela Secretaria de Segurança, né? Outra questão que tem a ver com isso também bom, no final do ano passado foi criado um sistema nacional de produção de dados, uma tentativa de resolver essa dificuldade de construir séries históricas nacionais, né? Vocês fizeram a coleta em que ano? Os dados são de 2010, né? A coleta foi feita quando? Já depois que foi agora? Foi no primeiro semestre de 2012. Ah, que tá. foi a coleta. Vocês puderam ver algum impacto dessa política no cotidiano das delegacias ou no cotidiano? Então, essa é uma pergunta também. Só para... E, para finalizar, eu queria só perguntar para vocês... Eu achei muito interessante essa ideia de produzir dados fora de São Paulo, né? Porque a gente tem muita pesquisa sobre São Paulo, né? Então, me pareceu muito interessante buscar esses dados com todas as dificuldades para se pensar no contraste e, sobretudo, para se pensar nessa questão que eu acho que é fundamental, que a Alessandra coloca, que tem a ver com pensar esses homicídios ligados a uma lógica econômica, né? Ao estabelecimento aí de uma economia informal da droga e tudo mais. E se a gente pode ver isso, de certa forma, né, nesses homicídios que acontecem em outras localidades, onde o PCC talvez não tenha a mesma penetração que tem, né, no estado de São Paulo. Então, pensando um pouco nessa
nessa hipótese, né, que eu acho que é muito rentável, né, de como é que esses homicídios estão relacionados com essa economia política da droga, né? Eu acho que daria para a gente pensar, né, é uma pergunta, um pouco, um exercício de reflexão, que, nesses contextos, por exemplo, no caso de Maceió, né, em que vocês observaram um aumento dos homicídios, né, em contraste, talvez, à redução dos homicídios que a gente vê no Estado de São Paulo, que isso tem a ver exatamente a interferência do PCC, e aí eu penso em toda a questão, né, em todos os argumentos que têm sido trazidos, principalmente por pesquisas da antropologia, mas também na sociologia, de como a redução dos homicídios em São Paulo tem a ver com o tribunal do PCC, com a interferência do PCC na pacificação de certos conflitos, né? E, portanto, na redução, impacto na redução desses homicídios. Quer dizer, vocês acham que é possível a gente pensar nessa hipótese, né? Mas aí um exercício de reflexão mesmo. Posso me engajar? É só uma pergunta. Desculpa, eu cheguei atrasada, perdi a apresentação. Vocês chegaram a olhar dado de raça nos BOs? Vocês apresentaram, né? Eu que perdi. Não. E aí, meu outro comentário enfim, queria lembrar nessa discussão do Ministério Público, né? Que aparece quando é para discutir PEC, mas não faz nada diante desse cenário, né? Então, lava as mãos completamente diante desse cenário, né? Eu acho que essa discussão sobre... Então, uma pergunta, vocês olharam o inquérito, vocês conseguiram ver, porque a gente fala mais e xinga mais o de São Paulo, que a gente conhece mais, né? Mas eu não sei se em outros estados vocês conseguiram ver, de alguma maneira, algum vestígio de atuação do Ministério Público tentando forçar uma investigação ou não. Mas acho importante nessa discussão lembrar que o Ministério Público é responsável por esse quadro também. Só para colocar uma última questão marginal sobre a pesquisa de vocês, por que essas 3 cidades? Tendo em vista que a dinâmica dos homicídios, a gente sabe que é algo muito particular das localidades, do histórico da região, eu, diferente da Alessandra, eu acho que a questão da violência em São Paulo é algo que remonta ao fim do século XIX. Eu estou com o Boris Fausto, que fala que a imigração foi um dos grandes impulsionadores. Sim. Da percepção da violência urbana, assim, esse tipo de violência que a gente está vendo hoje. Sim. Você tem toda razão. Mas eu achei fascinante a sua descrição, depois eu queria conversar mais. Mas, enfim, a questão é, por que essas 3 cidades? Qual é o objetivo da gente comparar as taxas de homicídios dessas 3 cidades? E a segunda, só uma provocação, e retomando um pouco o que o Rafael disse, vocês acham mesmo que as pessoas não querem colaborar com a investigação? É claro que quando é um homicídio que há muitos indícios, que é uma disputa por mercado de tráfico de drogas, a gente entende. Mas eu lembro que, ouvindo o Rafael, eu lembrava do Profissão Repórter do Caco Barcelos, que foi nas periferias entrevistar os vizinhos, os parentes de algumas pessoas que foram vítimas de homicídio. O que mais você encontra é vizinho, é mãe, é tio, é primo, irmão. Ninguém da polícia veio falar comigo, eu tenho muita coisa para contar. Então, acho que esse é um cenário um pouco mais complexo do que me parece aqui. Eu vou tentar dar um apanhado geral nas questões, e aí a Fernanda e a Heloísa elas podem complementar. Eu acho que a questão das 3 cidades, elas têm relação, elas foram uma estratégia que a gente definiu no começo da pesquisa como de comparação desses dados, né, para ver esses fluxos de aumento e redução e estabilidade, em alguns casos nas taxas de homicídio. Só que o próprio déficit de dados que a Fernanda já tinha explicado, ele, em alguma medida, impossibilitou que a gente fizesse essa comparação. Então, a gente optou por 3 estudos de casos separados na pesquisa, de uma forma também que a gente não pretendesse comparar, seja critérios geográficos, econômicos, as próprias dinâmicas da cidade, como causas que pudessem atribuir aos homicídios. Se, por um lado, a gente limita muito as generalizações que a gente pode fazer entre essas cidades, por outro lado, foi um ganho que a gente teve na pesquisa, porque, à medida que a gente saiu dos eixos de pesquisa que são feitos em São Paulo, a gente viu que nas outras cidades as dinâmicas institucionais elas são totalmente diferentes. Então, por exemplo, seja em Belém ou em Maceió, a gente percebeu que o tratamento que a Secretaria de Segurança Pública ela dá para as investigações de homicídio são muito mais intensas, são muito mais criteriosas, né, ao meu ver, do que na cidade de São Paulo.
Então, o próprio relato da Fernanda de que tudo é feito num livro de ponto, num livro de registro, em que não tem nada digitalizado, a gente percebeu que em Belém quase todo o sistema ele é informatizado, tem propostas de agregar esse sistema aos sistemas do Poder Judiciário, com atuação do Ministério Público e até uma central de mandados de prisão ligados às categorias. Em Maceió, a gente vê políticas também dirigidas a investigações de crimes de homofobia, características de motivação de homofobia também, que a gente percebeu que era um cuidado, né, dos próprios dados que eles levantaram e reflexões que a gente, pelo menos, não percebeu em São Paulo. É difícil dizer se a gente pode ver isso pela falta de aparelhamento na polícia em São Paulo, até os próprios relatos dos funcionários que a gente falou, eles atribuem problemas, sejam estruturais, né, problemas de confecção dos laudos, aos próprios problemas de investigação, mas muito a gente não percebe um cuidado em investigar esses crimes que são praticados por organizações criminosas. A gente não vê esse segmento. A impressão, pelo menos que eu tive, eu acho que a Fernanda também, é que o número de casos são tão grandes que também não existe uma estrutura que possa se dedicar mais a uma especialização da polícia e tudo. Então, pelo menos, comparar essas cidades ele foi interessante nesse sentido, que a gente pôde ver que a própria estrutura da instituição ela permite dinâmicas diferentes de lidar com a criminalidade. E eu acho que, nesse sentido, o Ministério Público ele aparece de uma forma muito pontual, pelo menos na atuação da polícia. Com quem a gente pôde fazer entrevista, a gente percebeu que o Ministério Público, quando não ajuda, às vezes atrapalha a investigação. Em alguns casos, a gente teve alguns relatos de que o promotor ele ofereceu uma denúncia, já ofereceu um pedido de prisão preventiva sem ter um lastro de provas o suficiente, sem estar concluído o relatório da polícia, do delegado da Polícia Civil. Então, a gente percebe que são distâncias, né? A gente não percebe um promotor que está presente, está colaborando estrategicamente para o momento que é melhor decretar uma prisão temporária, preventiva, esperar concluir o inquérito. Ele é uma figura um pouco distante, pelo menos que a gente pôde perceber da própria polícia, o que também dificulta muito o grau de resolução desses crimes, né? Às vezes uma pessoa que às vezes podia estar com uma prisão preventiva decretada, ela perde, né? Se perde essa oportunidade, o juiz ele nega a possibilidade de prisão porque não tinha prova. E aí depois essa pessoa não é mais encontrada e perde todo um trabalho de investigação policial também. Além disso, o que a Fernanda ela já tinha falado no começo é que a gente não encontrou muitos dados sobre raça, que acho que é um próprio problema de preenchimento desses dados, de cadastramento, que a gente baseou muito dos dados sobre vítima foram que saíram nos laudos do IML. Quando eles estavam disponíveis, a gente viu que a gente criou essa caracterização, mas nos boletins de ocorrência eles são muito escassos. E os dados de escolaridade também, para vítimas, né, que existe um dado de indiciado, eles quase não existem. Indiciado, possível autor, eles quase não existem mesmo. Os dados de saúde, a gente optou, em alguma medida, usar os dados dos registros criminais como um recorte da pesquisa. Então, a gente escolheu os boletins de ocorrência e os consequentes inquéritos que tivessem umas categorias de homicídio como um recorte a ser feito. Isso porque, como a ideia inicial era comparar as 3 cidades, a gente percebia que tinham registros diferentes dessas categorias, né? Então, por exemplo, em Belém, a gente percebia que os autos de resistência eles não eram sequer categorizados nas estatísticas de mortes, né? Eles eram uma categoria à parte. E por conta das próprias políticas de padronização desses dados da Secretaria de Segurança Pública, eles estavam se esforçando em como alocar essas categorias dentro das estatísticas criminais de morte violenta. Então, mesmo dentro da Secretaria de Segurança, essas categorias de morte violenta, por morte a esclarecer, desaparecimento e morte suspeita, elas não eram padronizadas, nem dentro das secretarias. Então, a gente achou difícil também como colocar como recorte de pesquisa categoria de crimes letais. E, por isso, também, a gente não percebeu
outra característica que a gente chegou a incluir no relatório da pesquisa, que é a falta de cuidado da polícia em manter esses dados atualizados. Então, um exemplo que a gente via com alguma frequência é que a gente recebia um caso de morte a esclarecer, que ele podia ser uma morte praticada por um policial, podia ser uma ocorrência de suicídio, de homicídio, e que havia esse primeiro registro no sistema da polícia e ele não era atualizado depois. Então, se no final o delegado ele concluía que era um caso de suicídio, o registro que ficava era sempre o inicial, que era de morte suspeita. Então, isso também, esse dado também relativiza muito as nossas conclusões, porque a gente não sabe exatamente mencionar o quanto são os números de homicídios. A gente tem um registro do que o policial, né, do que o investigador viu e falou, não, acho que é um caso de homicídio, a gente registra como tal no sistema. Mas essas mudanças das categorias a gente não tem o menor controle. Claro. E essas eram recorrentes? Eram muito modos a esclarecer? Isso era um volume muito significativo? Ou não? Em Guarulhos, a gente pegou alguns casos. Nos outros, a gente pegou uns 10%. Será? Acho que cerca de 10% dos casos eram esses casos de morte a esclarecer. Autos de resistência, a gente viu alguns também. Em Maceió e em Belém, a gente não teve acesso. E como esse registro era separado, a gente viu que tinha alguns casos à parte classificados como autos de resistência em Belém. Mas também que era um número muito inferior ao que deveria representar o número de mortes nesse caso. E acho que, muito por conta dessas categorias, a gente tentou entender o funcionamento da Polícia Civil ao tratar desse registro, a gente não escolheu usar os dados de saúde. Os dados de saúde, a meu ver, eles são muito mais confiáveis, eles têm uma série histórica muito mais confiável, né, desses registros. Só que um problema que, ao nosso ver, ele também prejudica a pesquisa é que ele inclui uma gama muito maior de crimes, né? Então, a categoria que os dados de saúde usam são os crimes letais intencionais. Então, o que a própria Alessandra tinha mencionado. Eles são incluídos nessas categorias, mortes de trânsito, mortes que às vezes não têm um perfil necessariamente criminal. Outro problema são as unidades de registro. Então, enquanto os dados na saúde eles consideram uma unidade de registro corpo, né, morte, os dados da polícia eles trabalham em categorias homicídio, e ainda que pode trabalhar com mais de uma morte. Então, essas variações eles impedem que a gente use os sistemas de registro de forma complementar. Né? Então, a própria estratégia que a gente teve foi escolher o da polícia para investigar casos específicos de homicídio e não uma gama de mortes intencionais que são registradas pelo sistema de saúde. Eu acho que, em relação ao papel do Ministério Público, que a Marta comentou, em Maceió, quando a gente foi, havia as metas, né? Havia aquele programa de metas do Conselho Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, na realidade, que fazia parcerias com os estados para resolver, na realidade, desafogar o número de inquéritos em andamento, né? Então, havia, sim, essa frente, né, preocupada em atingir a meta, que era uma política nacional, né? Então, enfim, havia ali pontualmente, sim, a presença, né, do Ministério Público. Mas a gente realmente viu isso de forma muito pouco sistemática, né? Havia realmente uma queixa sobre a interferência, né, na atuação da polícia, uma falta de diálogo mesmo, né, entre as instituições. Isso a gente percebeu de forma bem evidente até nos relatos. Em relação ao sistema nacional, né, ao sistema de registro, né, de informações, eu me lembro que, quando a gente estava trabalhando os dados, que saiu, né, que o Cardoso fez o anúncio do Sistema Nacional. Então, a gente realmente não viu esse impacto. Mas o fato é que a Secretaria, desde que a Secretaria Nacional de Segurança Pública foi concebida, né, passou a funcionar, sempre houve essa preocupação de criar um sistema único de informações, né? Então, era o SUSP, depois houve outras iniciativas. Então, assim, várias
tentativas aí se sucederam no tempo. Nenhuma delas logrou total sucesso. Claro, hoje é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que centraliza as informações a partir do que a Cenasp fornece. Há um convênio, né, para que a Cenasp fornece as informações para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que trabalha os dados e divulga os anuários. Os anuários tratam, né, de retratar também essas dificuldades locais. Então, eu me lembro, por exemplo, que o Paraná era um estado refratário que se recusou a oferecer os dados para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quer dizer, para a própria Cenasp, né? Então o Fórum não pôde divulgar, por conta de uma resistência política mesmo. Disseram que os dados eram divulgados de forma equivocada, enfim. Tem aí um certo jogo que é muito difícil de lidar. Eu entendo que haja, né, o pacto federativo aí precisa ser ajustado, né, para que haja colaboração, né, das secretarias estaduais, para que realmente a gente consiga obter dados confiáveis, né. A gente vê que esses programas eles são muito interessantes, né. Existe toda uma campanha bem grande, né, quando esses programas são lançados, mas a gente vê que aquele funcionário da ponta, e aí eu estou falando, por exemplo, do caso de Guarulhos, não sabe usar o Excel, né? Então, aquele funcionário que é responsável por mais boa vontade que ele tem, ele não foi capacitado para essa tarefa. Então, é complicado a gente pensar, né, que existe uma política nacional, existe um investimento, mas aquele funcionário que está lá, ele tem que anotar a caneta no papel, né? E se acontece alguma coisa com aquele livro, a gente perde a única fonte, né, que a gente tem daqueles dados. Isso a gente está falando de Guarulhos, que é a segunda cidade mais rica do país, né? A gente não está falando. Então é realmente difícil a gente ver uma transformação dessa realidade, né? Acho que há realmente aí uma resistência, né? Um problema mais complexo aí que precisa ser vencido. Deixa eu ver, dados da saúde. E em relação, né, à colaboração com a investigação, né, é lógico que a gente está pegando os documentos da própria polícia, né? Então, assim, os filtros de percepção aí são vários, né? É o nosso filtro de percepção a partir de um documento produzido que já tem aí um filtro de percepção. Então, é bem... mas a gente percebeu, pelo menos, se essa realidade ela não é efetivamente, né, constatada, é uma estratégia, então, que as polícias usam corriqueiramente. Nas 3 localidades, a gente verificou esse argumento de que os populares, né, não queriam colaborar com a investigação. Em Belém, por exemplo, a gente viu essa questão das gangues, né? Eles até têm um nome diferente para gangue, eu esqueci agora, tem uma outra nomenclatura. Da mesma forma que a gente vê aqui. Então, lendo os dados de Belém, me pareceu um pouco a década de 90 em São Paulo, né? Quando você não tinha ainda essa distribuição espacial mais definida. Então, havia essa guerra. Eles usam, inclusive, em alguns relatos, assim, é uma guerra de gangues, né? Em relação ao varejo aí da droga. E aí, em relação à raça e cor, embora a gente tenha tido realmente dificuldade para obter esse dado, acho que vale a pena a gente falar que não se trata de raça mesmo, né? A polícia trabalha com a categoria cor, que é uma categoria que diz muito pouco, né, sobre raça, efetivamente, né, sobre... a polícia traz ali a identificação da pessoa, então traz cabelos carapinha, né, que é o cabelo crespo, olhos castanhos, né, cor da pele, né, aí a cor parda, né, que se consagrou até como uma categoria um pouco criminosa. Laura Moutinho fala isso, né, uma categoria um pouco já relacionada ao léxico criminoso, né, é pardo. O que quer dizer isso, né? Não quer dizer nada em termos de identidade racial. Então, eu entendo que se trabalha, né, com esse dado, porque o IBGE trabalha com esse dado e a gente quer saber se há uma subrepresentação, uma sobre-representação, então a gente acaba usando esse dado, que é o que a polícia usa, mas não exatamente também seja uma forma de
melhor forma de trabalhar com esse dado, né? A gente precisa pensar em como transformar como acessar o dado de raça a partir dos dados, sei lá, é quase fenotípico, né? Vitimização maior da... Sim, em todas as nas localidades. Maceió foi muito expressivo, uma sobre-representação imensa. Em São Paulo também há uma sobre-representação de pardos e pretos, né? Mas, sobretudo, pardos. Então, em Belém, eles não registram a categoria cor. Há essa categoria, mas eles não registram. Então, a gente não usou. A nossa expectativa era que a gente encontrasse mais o indígena, né? A categoria indígena. Mas, tanto é que a gente não traz. Para Maceió e para São Paulo, para o estado, né, de São Paulo e para Alagoas, a gente traz o dado da PNAD para fazer a comparação. Mas para o Pará a gente não pôde fazer isso porque a categoria cor era muito pouco apresentada nos dados. Acho que era isso, você quer... Isso é uma curiosidade. A categoria cor é um campo aberto, de preenchimento livre? Ou existem... Então, a gente percebe que se usam as categorias do IBGE, né? Então, é o preto, pardo, amarelo, indígena e outro, né? Que possibilita esse outro. Mas o que a gente vê, pelo menos em Maceió e São Paulo, era pardo, né? Maior frequência pardo. É fechado. É fechado ou é preenche ou é põe X? Põe X. Aqui em São Paulo é X, em Maceió também é X. Algo difícil de cruzar esses dados é que, bom, um é dado pelo delegado, o outro é dado pelo cara do IML e o outro é declaratório. A gente privilegiou o dado do legista. Do legista. A gente achou, primeiro porque ele era mais recorrente, né? E a gente achou que era uma fonte, a gente resolveu padronizar essa fonte. O dado do SIM também, né? Pelo médico. O dado do SIM aí também. Aí o IBGE é autodeclaratório, né? E do IBGE é declaratório. Então, essa... Vai ter sempre esse lapso, né? Só para comentar, é uma obviedade, mas é engraçado porque a gente faz sempre a afirmação, olha, quem mata é o mesmo público de quem morre. São todos negros, pobres, jovens da periferia. Mas, no fundo, a gente tem essa distorção por conhecer muito pouco, porque a gente não sabe quem mata. E eu acho que a gente tem que parar, de certa forma, de usar. É claro que, por um lado, você tem isso, mas, como a gente tem a grande maioria dos casos não esclarecidos, a gente não identifica a autoria, e a gente tem uma grande suspeita de homicídios institucionais cometidos pela polícia, quando a gente faz essa afirmação que porque os dados poucos que a gente tem é isso que a gente tem, mas quando a gente faz essa afirmação, a gente um pouco mascara que talvez a gente mate nós, classe média, né, polícia, classe média baixa, né, polícia, não necessariamente pardo e não necessariamente tão jovem, pode ser, enfim, há uma hipótese que é um perfil grandemente responsável por homicídio. É só para chamar a atenção de uma obviedade. Não, acho que isso vai de encontro ao que a Alessandra comentou, né? Na realidade, quando eu fiz mencionei essa comparação do perfil, foi o perfil que a gente obteve, né? A taxa de esclarecimento é baixíssima mesmo, né? Do perfil. Então, mas eu acho que isso não mostra, talvez eu tenha me equivocado na hora de apresentar, talvez isso não mostre que as pessoas iguais, né, que as pessoas de mesmo perfil estejam se matando. Mas isso mostra, pode ser que isso mostre também, mas também isso mostra a própria atuação da polícia, né? Então, o esforço maior da polícia é quando você tem, né, a própria pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência mostra isso, é quando você tem autoria conhecida, e quando você tem autoria conhecida... Mas a questão, acho que mostra as duas coisas. Né? Não é porque só mostra... não é porque a gente sabe que tem um grande número de autoria desconhecida que ele também não mostra que há um grande problema de homicídios de pessoas próximas, vizinhos e negros. Mesmo porque quem foi identificado, né, não é porque é a parte visível que deixa de ter cometido o ato. Então, a gente sabe que tem esse problema de homicídios entre pessoas, né, da mesma classe social, mesmo extrato e tudo. Mas a grande questão é que tem esse todo bloco que a gente não identifica. Né? Talvez sejam dois fenômenos mesmo, como a Alessandra falou. Você quer completar? Acho que são...
acho que ok, mas só que a gente não pode esquecer que aí tem a seletividade do sistema. O sistema só consegue... Sim, né? mas... E não é à toa. E assim, eu concordo com você que se pode considerar que são dois fenômenos, mas um tem um peso muito maior que o outro. Quer dizer, a gente tem 90% a 95% de inquéritos de BO sem autoria conhecida. Quer dizer, é um universo muito pequeno que se refere, com certeza, definitivamente, a esse perfil. O outro a gente não sabe. A gente pode até imaginar que também, mas é uma interrogação, né? Sim, não, mas só para fazer se a gente pegar aquele dados da década de 90, 3 vezes mortes que não são enquadradas como homicídios. Se a gente tinha 50, 3 vezes isso é 150. O Brasil tinha uma taxa, então, de homicídio, assim, muito grosso modo, de 200, que é um negócio alucinante. Não devia ser tudo isso, porque assim, se a gente colocar 3 vezes. Né? Mas se a gente colocar 150 por 100 mil habitantes, é uma coisa, enfim, assustadora. Mas se a gente pegar que 10% disso é esse problema que a gente está identificando entre vizinhos, já é muita coisa. Então, a questão... É claro, enfim, cifra negra é um problema no mundo inteiro e no Brasil, quando chega a 90%, é uma coisa alucinante também. Mas se a gente tem só 10% do problema, que é morte de vizinho, de gente da mesma classe, tudo também é um problemão. É claro que esse aqui, que 90%, a gente tem uma grande suspeita, né, de um Estado como agente de extermínio, que é certamente, enfim, complicadíssimo, mas a gente também não pode... Acho que são dois problemas muito sérios, né? Então a gente tem sempre os dois em conta. Eu acho que o dado principal da pesquisa, acho que a gente conseguiu chegar, é que essas mortes elas ocorrem perto do local de residência da vítima, né? Acho que isso a gente consegue afirmar com alguma propriedade, porque a gente tem os dados da vítima e a gente tem os dados da morte, então a gente tem um número com uma certeza muito maior do que a relação entre o autor e a vítima, né? Eu acho que a gente muda a perspectiva, pensar que essa vítima, geralmente ela morre no bairro, na região, a gente abre uma gama de possibilidades de relação entre autor e vítima que é muito intensa, né? A gente também, o perfil de mortes em que a autoria foi conhecida são casos de crimes passionais, né? Crimes de violência doméstica, crimes de relações entre vizinho, relações de briga de bar, né? Eu acho que esses casos de violência institucional e de mortes por decorrência de tráfico e de vingança e outras categorias, acho que a gente consegue colocar dentro da chave dessa vítima que morre perto de casa. Às vezes, não necessariamente no perfil do autor e da vítima eles serem parecidos, né? Mas isso não explica essa proporção, né? Que é absurda. Do quê? Porque no mundo inteiro, se você pega os lugares mais civilizados em termos de homicídio, o que você tem de homicídio? Você tem briga de gangue, até na Noruega. Briga de gangue, homicídio passional e o maluco serial killer que aparece uma vez em nunca. Briga de gangue não explica uma taxa de homicídios ou briga de vizinhos passional, não explica só isso que é elucidado no Brasil, que é muito alto. Então tem alguma coisa a mais do que... É muito interessante vocês identificarem que é perto de casa, mas a gente não é muito pouco a gente falar, bom, mas a questão é passional ou é briga de gangue, porque isso é uma proporção absurdamente alta, comparativamente. Sim, comparativamente, pensando em taxa de homicídios em geral, sim, mas comparando o índice de resolutibilidade, é um índice muito baixo, né? A gente está trabalhando com 5% das mortes que foram solucionadas à autoria, né? Então, a gente não tem uma medida de comparação dentro do total de mortes, dentro do total de motivações, o que elas representam efetivamente. Porque às vezes o número pode ser ainda maior, pelos casos que não são solucionados, ou por ter uma outra gama de situações também que a gente não consegue identificar pelos dados da polícia. A gente não tem uma medida de comparação, a impressão que eu tenho. Mas aí, comparando taxas em gerais com o resto dos países, a gente vê que mortes em bar, mortes de vingança, mortes passionais ainda são muito altas. Mas a questão, como é que a gente explica? O que explica ser tão alto assim? Né? Você tem uma questão... Na verdade, a questão é identificar essa história... Bom, ali morreu perto, era briga de gangue, ou era briga de bar, ou era passional. O que explica ser tão alto esse número? Na verdade, é que a gente... forte é essa, da economia legal da droga. Isso eu acho que é mais do que uma hipótese, né? Acho que
Pelo menos em São Paulo, isso já é muito pesquisado, muito constatado. Mas você acha que a economia ilegal da droga explica... o dado que vocês trazem, que eu achei muito interessante, né, como os corpos são encontrados. Isso eu acho que é um... reforça, tem um outro slide que eu acabei de lembrar, que eu não mostrei, que é o próximo, que é sobre as chacinas. E vocês observam, as chacinas, claro, elas não são tão numerosas quanto os homicídios, mas olha como corresponde. Quando aumenta o homicídio, aumenta as chacinas, tá vendo? Com as vítimas. Enfim, as chacinas, né, para quem existem até hoje, mas para quem não lembra, marcaram muito fortemente os anos 90 e justamente nesses locais e estavam, quer dizer, era muito inconclusivo, para variar, né? As investigações eram inconclusivas, mas o que muito se apontava era a relação direta entre elas e as disputas dos pontos de venda, né? E você vê que para mim, o que é mais interessante desse dado é isso, quer dizer, quando ele sobe, quando sobe os homicídios, quer dizer, enfim, existe uma relação. Mas, não, mas a questão que me choca é a proporção que isso toma em São Paulo. A gente fala da economia do crime, bom... De varejo. Mas o Vacan vai falar de Nova York, vai pegar umas pesquisas no Nova York e falar, olha, a taxa de homicídio não foi o Giuliani, foi, na verdade, estabilizou o mercado da droga, e lá caiu o homicídio. Sim. Então, na verdade, são hipóteses muito prováveis, do meu ponto de vista, e muito interessantes. Agora, a questão é a proporção que isso toma em São Paulo, todos esses argumentos. A história de briga de bar, e briga de vizinho, e homicídio passional, e briga de gangue, também é no mundo inteiro que você tem... Agora, a proporção que isso toma em São Paulo é que é assustadora. Como é que a gente explica o tamanho dessas taxas de homicídio, pelo menos as da década de 90? Então, existe uma explosividade muito grande no mercado criminal em São Paulo e no Rio de Janeiro de drogas. Aí, por quê? Aí, assim, acho que vale a pena dar uma lida no Michel Missi, que acho que ajuda, né? Quando ele fala de acumulação da violência, ele diz que é uma sobreposição de mercados ilegais. Um é o próprio mercado ilegal em si do tráfico. O outro é o quê? O da extorsão. Que é o mercado institucional e legal, que é a mercadoria política que ele fala. Então, ele diz o seguinte, a explosividade no Rio vem daí, segundo ele, porque há o quê? Há dois mercados ilícitos que vão se sobrepondo o tempo inteiro. São Paulo, isso também acontece, no meu modo de ver, com graus diferentes, mas também ocorre. Então, o que acontece? Você já tinha... como eu falei, uma memória muito grande da violência, um acúmulo de violência nesses territórios, que era multicausal e também provocada por múltiplos atores. Então, era o justiceiro, era o matador, né, era o policial, né, era o linchador. Então, era isso. Muito relacionado a um contexto do crime patrimonial nesses lugares, né, as rateações e tal. Aí, você tem esse contexto. Nesse contexto, vem se somar o quê? A economia da droga, que vai ser extremamente disputada entre eles, e eu diria que também, né, entre o regulador, entre a polícia. Né? Quer dizer, os acertos não eram feitos como são feitos hoje, né? Quer dizer, a coisa já não estava pré-estabelecida, esse tanto vai para a Polícia Civil, o para a Polícia Civil é maior, o para a Polícia Militar é menor. Quer dizer, nada disso. Era um mercado em formação, né? Então, isso tudo contribui. Eu acho que não estou dizendo que eu estou dando uma explicação final, mas se você quer comparar São Paulo, Rio de Janeiro com Nova York, com outras cidades, eu acho que é isso, é pensar a particularidade da nossa gestão dos ilegalismos aqui no Brasil. Né? Em outras palavras, como as forças repressivas fazem a gestão do crime de uma maneira ilegal. Né? Então, eu acho que essa é a particularidade de outras, claro, do processo histórico, como você mesmo colocou. Há uma longínqua raiz da violência, né, que remonta muito antes dos processos de urbanização, enfim, quer dizer, você tem um acúmulo de violência que está na matriz histórica do Brasil. Tudo isso contribui. Mas eu colocando um foco, eu acho que o diferencial é a questão da gestão dos ilegalismos. A gente tem uma polícia e um sistema repressivo que é pautado pela ilegalidade, né? Assim, por excelência, o que eu acho que a gente não vai ter nos Estados Unidos, no Canadá e outros países. É uma matriz explicativa, é para se pensar. Sim. Não é só essa questão legal, distorção, é violento também, né? É que a extorsão e a violência, elas são o braço da outra, é a coisa do Esquadrão da Morte. Né? Quer dizer, o Esquadrão da Morte, ele tinha o poder de matar quem ele quisesse, mas a outra mão dele era o quê?
né? Porque assim ele fazia toda a economia dele, a maneira como ele investia nas economias criminais. Lá no Rio de Janeiro, era o quê? Era o jogo do bicho, principalmente depois do tráfico de drogas, que começou antes do que em São Paulo. Aqui em São Paulo era o quê? A prostituição, também o tráfico, né? Quer dizer, se a gente for fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre os esquadrões, eles são isso. A rota, a mesma coisa. Né? Vai ler o livro do Caco Barcelos. Começa de prisão. Então, No Brasil, a gente tem extorsão com a violência, com a violência. porque é processo histórico. Né? Acho que já extrapolamos. Né? Eu agradeço, então, a presença de todos. Foi extremamente importante para o nosso debate, não só ter essa análise antes, como a análise depois do produto disso, que é o sistema carcerário. E nós vamos preparar um relatório, um artigo e essas contribuições todas serão incorporadas. A gente agradece muito a presença de todos.